Fala, moçada do 7º ano, estamos iniciando a nossa aula de História do Recife, tá beleza? E aí hoje eu estou acompanhado aqui do Plínio, nosso intérprete de Libras, e que sempre faz esse trabalho muito importante para que as nossas aulas elas cheguem a todos e todas. E também estou aí hoje com uma presença muito especial, especialíssima, a professora Yolanda, né, que está no chat. Hoje nós não vamos ter o professor Luciano, né? Hoje quem está comigo é a professora Yolanda. Professora Yolanda, muito bem-vinda à nossa aula de História do Recife. É nóis. Olha aí, ó. A professora Yolanda está no chat aí, então interage aqui conosco, né? Vocês estavam aí na aula do professor Revo, né? Estavam acompanhando. Então, continue aqui conosco e aí, como sempre, eu quero saber, né? De onde vocês são, de qual escola, quem são os professores e professoras de vocês e, claro, deixe suas perguntas, as curiosidades, tá bom? Para a gente acompanhar. Hoje, muito bacana. Vamos voltar aquele vídeo do trem, do bonde, né? Do passeio do bonde que a gente falou na aula passada. Vamos conhecer um espaço muito importante da cidade, que é aquela Praça do Derby. Quem já passeou pela Praça do Derby? E, inclusive, né, eu vou já deixar aí uma questão para vocês, que é justamente o seguinte: você sabia que o Recife teve um shopping center, ainda no final do século XIX, 1888, né? Aliás, 1899, eu errando as datas aí, misturando tudo. 1899 o Recife teve um shopping center. Talvez o primeiro shopping center do Brasil, talvez ainda quando a ideia de shopping center nem estava desenvolvida, mas tudo inserido dentro daquela perspectiva da modernização da cidade, daquele discurso, né, de trazer novas práticas, bastante influenciado pelos padrões de vida europeus, né, sobretudo francês. A gente viu que a cidade do Recife ela vai sendo remodelada nas primeiras décadas do século XX. A gente falou sobre a reforma do porto, a introdução do novo sistema de transporte. Novas práticas sociais estão sendo inseridas. E o caso da região ali da Praça do Derby, ela acaba simbolizando muito esse processo de modernização, né? E que depois a gente precisa sempre criticar essa ideia de modernização. Então, olha, uma coisa que eu não falei é o seguinte: para participar do nosso chat, né, então você vai precisar do aplicativo do Educa Recife. Quem não tem ainda, vai lá nas lojas de aplicativo para baixar, mas vocês também podem utilizar os QR Codes que estão aqui, ó. Então, do sistema Android ou do sistema iOS, então vocês podem fazer a leitura, já são direcionados para baixar. Então, por favor, façam isso se vocês puderem, tiverem um aparelho, né? Então, baixem o aplicativo e falem aqui conosco, tá certo? Que é muito importante a participação de vocês para que as nossas aulas sejam sempre melhores, beleza? Então, aí na aula passada nós estudamos justamente a montagem do sistema de transporte no Recife, especialmente dos bondes elétricos. A gente vai continuar falando um pouco sobre isso, porque já no final da aula passada foi um pouco corrido e eu queria retomar um ponto muito importante dessa aula. E vamos continuar discutindo esse processo modernidade, então o objetivo de hoje é esse, né? Estudar as mudanças nas práticas sociais da população recifense diante dos discursos de modernidade e suas inovações, tá bom? Então, que novas práticas de sociabilidade, né? Quando eu digo sociabilidade, eu me refiro, né, às novas práticas sociais, de encontro entre pessoas, de interações, de políticas que são construídas, né, para essa cidade que está sendo remodelada a partir dessa perspectiva, desse olhar sobre a modernidade, beleza? Então, vamos começar aí retomando a questão dos bondes, né? Então, olha só, nós falamos que a introdução dos bondes elétricos acabou dando um novo ritmo para a cidade, e aí promove novas práticas sociais. É interessante quando a gente olha os jornais lá do início do século XX, os bondes elétricos foram introduzidos no Recife em 1914, foi quando teve um sistema de energia elétrica na cidade. Até então, né, os bondes funcionavam puxados a tração animal, a burro, né, especialmente o burro que puxava os bondes, eram bem mais lentos. Mas os bondes elétricos vão dar um novo ritmo para a cidade. Nosso robozinho está dizendo aí, né? Está dizendo, olha, outra velocidade, não é, professor? Exatamente isso. Eram mais velozes, embora essa velocidade ela não ultrapassasse os 16 km por hora, muito abaixo do que nós somos acostumados hoje, mas aconteceram muitos acidentes por conta dessa velocidade e mudou o ritmo das pessoas. Então, nos jornais da época, é possível ver muitos senhores reclamando, escrevendo para os jornais, dizendo assim, mas antigamente dava para a gente sair, né, dava para mandar o cocheiro esperar lá na frente, o bonde, né, parar o bonde, esperar eu tomar minha última xícara de café, colocar o botão e sair tranquilamente, entrar no bonde e ir embora, né? A cidade andando
vagarosamente. Imagina hoje, né, você está indo, né, o pessoal da sua família indo trabalhar e passa o ônibus, o pessoal diz, ei, espera aí! Aí fica o ônibus lá lotado esperando e você lá tomando um cafezinho, o povo gritando lá dentro do ônibus, não dá certo, né? Então tem um horário de saída, de chegada, então é uma coisa bem dinâmica, não dá para ninguém ficar esperando, né? Mas naquele período sim. Então os bondes eles vão trazer um novo ritmo para a cidade, afinal de contas eles têm horários a cumprir, não vão ficar parando em qualquer lugar e as pessoas precisavam se adequar. Então isso trouxe uma dinâmica diferente para a cidade. Né? Então novas práticas sociais, as pessoas começaram a sair, né, aproveitando, né, a frequência desse meio de transporte no finalzinho da tarde para passear na cidade, para ir ao cinema, que é uma novidade também do Recife no início do século, para passear nos circuitos considerados chiques, né, Rua Nova, tá certo? A Rua da Imperatriz. São questões que a gente vai continuar falando nas nossas aulas. Professora Yolanda, o pessoal está presente aí no nosso chat? Está sim. Tâmara e Tiago estão mandando um abraço, disseram qual a escola que eles são. E Tâmara disse que acha a Praça do Derby muito linda. Muito bem, Tâmara, é isso aí. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Mas eu tenho antes uma atividade para vocês que estão aí no chat. Eu vou soltar aquele vídeo que a gente viu na aula passada, que mostra um passeio muito bacana de um bonde no início da década de 1920. Então, vocês vão ver aí a cidade no início da década de 20. Tá? E eu queria o seguinte, na aula passada a gente olhou o bonde, né? A gente falou um pouco sobre esse meio de transporte. Então, hoje eu queria que vocês olhassem para além dos bondes, que outros aspectos vocês podem observar aí no vídeo. Então, escrevam aí no chat, tá? Eu queria que vocês, né, dissessem aí o que vocês acharam mais interessante do que vai aparecer aí no vídeo. Tá todo mundo pronto aí? Então vamos embora. Vou soltar o vídeo agora e aí eu queria que vocês observassem. O que a gente pode ver para além do bonde no Recife aí dos anos 20. Vamos embora, vamos acompanhar. Então, gente, como eu falei na aula passada, eu adoro esse vídeo, né? É maravilhoso a gente poder transitar um pouco pelo Recife, pelas ruas do Recife, nos anos 20, né? Professora Yolanda, alguém destacou aí, enquanto o pessoal vai informando aí pra gente o que eles acharam interessante desse vídeo, tem algum ponto que chamou a atenção da senhora? A gente pensar de como era andar nesse transporte, né? Como era a gente poder fazer o que você vinha trazendo, professor. Vamos tomar um café, vamos esperar um pouco. Alguém se imagina isso num terminal de integração, por exemplo, dizer ao motorista do ônibus, espera um pouquinho aí que eu vou tomar um café. E vejam como as pessoas andavam elegantes, bem bonitas no Recife.
a cidade como era apreciada pelas pessoas, de poder passar pelas pontes, poder estar passeando e sentindo aquele vento. A gente fica imaginando e se colocando naquela época, né? É bacana a gente, né, se transportar para outros tempos, né, e perceber esses aspectos que você colocou, como a cidade era vivenciada. Me chama muito a atenção a forma como as pessoas estavam vestidas, né, transitando pela cidade, os homens de chapéu, de terno, né, uma outra elegância. Imagino, não sei se daria certo, se dava realmente certo num calor arretado da cidade do Recife, né. Hoje são outras formas, né, não são nem melhores nem piores, mas assim, eu acho que observando esse vídeo dá para a gente trazer essa dimensão da história, né. O que mudou ao longo do tempo no costume das pessoas, na forma de se vestir, de se apresentar, de se locomover, né, de transitar, de interagir. Então, esse mergulho sobre essa cidade que se pretende moderna naquele período, ela traz um pouco dessa dimensão, né? E como o que era ser moderno naquele período era muitas vezes trazer esses elementos da cultura europeia, inclusive na forma de vestir, de falar, de se comportar, de ocupar outros espaços. Os espaços estão sendo construídos, as praças, por exemplo. É uma grande novidade da cidade, né, para além dos largos que existiam desde o período colonial, as praças que vão sendo remodeladas para as pessoas se encontrarem. Essas são as novidades que chegam, é esse transporte, é um cinema que era uma novidade no mundo e que chega ao Recife com muita força. Na década de 1920 nós tínhamos muitos cinemas aqui. É assistir um jogo de futebol, que vai ser tema, inclusive, da próxima aula. Enfim, então, essas pessoas elas estão vivenciando essas novidades na cidade. E esse vídeo acaba expressando um pouco disso. É claro que a gente nunca vai perder aqui a dimensão da nossa aula de que uma parte considerável da nossa sociedade ela foi excluída desse processo. Mas, por outro lado, a gente tinha falado em outro momento, por exemplo, de um sistema de saneamento que vai chegar a uma grande parte da cidade, o combate a algumas doenças que eram muito frequentes no Recife também. Então, é um período que a cidade realmente passa por algumas transformações muito fortes e que a gente consegue vivenciar, observar melhor, né, através de um vídeo como esse. Tem mais que gente falando aí, Yolanda, sobre o nosso vídeo? Tamara está falando que está se recordando da aula passada, que ela agora está voltando ao presencial através do vídeo. Ah, muito bacana, né? Então, olha, então vocês podem indicar para os colegas de vocês, as nossas aulas ficam lá no YouTube para vocês assistirem, no YouTube do Educa Recife. Então, quem não assistir, quem não está assistindo conosco agora ao vivo, pode assistir depois. Então, fala para os colegas de vocês, pede para eles baixarem um aplicativo para participar aqui conosco, tá? Então, até o final da aula, fiquem à vontade para fazer outros comentários sobre o vídeo. A gente vai avançando aqui, tá? Mas fiquem bem à vontade, tá certo? Então, esse filme, só para lembrar, se chama Veneza, é um trecho do filme Veneza Americana. Vocês podem encontrar, inclusive, se vocês colocarem no Google, vocês encontram o filme inteiro, porque ele está na Cinemateca da Fundação Joaquim Nabuco, tá certo? Então é isso. Olha só, agora vamos conhecer esse espaço muito bacana da cidade até hoje, é um espaço muito frequentado, muito movimentado. Se vocês, vamos dar um foco aí nela, que é o seguinte, eu peguei essa imagem aí aérea, né, do Google Earth, que vocês podem perceber aí, essa é a Praça do Derby. Então a gente vai observar esse espaço aqui, eu quero destacar, porque ele representou nessas iniciativas de modernizar a cidade. Porque o conjunto que forma a Praça do Derby, hoje nós temos aí o quartel da PM, o campo da PM, a praça, que a gente vai falar melhor em outro momento, o memorial da medicina de Pernambuco. Então, esse complexo aí, ele foi justamente elaborado, pensado no finalzinho do século XIX e início do século XX. E por que ele representa essa modernização? É justamente porque a construção desses novos espaços, eles representam justamente as mudanças nas práticas sociais da população recifense, ou pelo menos de um setor da população do Recife naquele período. E que práticas são essas? Que relações são essas que a gente vai tentar perceber aí? Então é o seguinte, acho que o primeiro ponto que eu posso destacar é justamente sobre a própria origem dessa região do Recife. Uma região muito importante, né? A Praça do Derby, eu tinha falado nas aulas anteriores, que a Praça do Entroncamento era justamente onde se dividiam as linhas do marcha-bomba, dos bondes, e né, um pouquinho próximo a essa Praça do Entroncamento, a gente tem essa Praça do Derby que também vai movimentar essa elite. Por quê, gente? É porque é o seguinte,
Essa região, como toda, se chamava Estância, lá no século XIX. Mas nas últimas décadas do século XIX, especificamente em 1888, foi justamente esse ponto que eu tenho confundido anteriormente, uma associação que se chamava Sociedade Hípica Derby Clube, ele acabou adquirindo o terreno onde hoje é essa área aí da Praça do Derby, e eles construíram uma pista de corrida de cavalos. É interessante porque, olha, as corridas de remo no Rio Capibaribe, as corridas a cavalo, né, eram essas práticas que chegaram com força aqui na cidade do Recife no final do século XIX, que a elite praticava, que era considerado chique, moderno e tal. Né? Então já tínhamos clubes como o próprio Náutico, que praticavam o remo. Surgiram associações como esse clube hípico do Derby, que comprou o terreno, fez a pista de cavalos, de corrida de cavalo, e por isso o bairro acabou recebendo esse nome de Derby, tá certo? Agora, 10 anos depois, a gente vai destacar uma outra ação que foi realizada lá, que é justamente esse ponto que está destacado aí para vocês. Com essa imagem aérea, será que vocês conseguem reconhecer esse ponto aí que eu estou destacando? Ele é justamente o quartel do Derby. Esse quartel do Derby agora é justamente o quartel, a sede da Polícia Militar de Pernambuco. Vocês conseguiram imaginar o que danado que existia nesse prédio anteriormente? O professor Alambi, que está acompanhando a aula aí, que vem na sequência para fazer a aula do 8º ano, né, já está dizendo lá que, né, reconheceu a Praça do Derby. Mas sabe o que existia no quartel do Derby antigamente, no prédio do quartel do Derby? Não? Pois é, cara, é uma história interessantíssima. Nós tínhamos um grande empresário chamado Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, ele comprou toda essa região aí da Praça do Derby, e aí em 1898, ele pegou e iniciou a construção de um grande mercado modelo. Então, um prédio dessa dimensão, ele juntou uma série de atividades econômicas, desde da venda de alimento, até vestuário, enfim, o que ele podia ser comercializado naquele período. Então, ele dividiu muitos estandes, foi inclusive um dos primeiros prédios do Recife a ter iluminação elétrica, porque a iluminação elétrica ela só foi inaugurada aqui em 1914, mas ele já foi inaugurado em 1899, aliás, com energia elétrica funcionando. Então, a gente imagina esse povo, né, de terno, gravata, chapéu, circulando por esse prédio, que é realmente, na verdade, um shopping center. Então, nós tivemos aí, talvez o primeiro shopping center do Brasil que funcionou, onde é hoje o quartel do Derby. Gente, vou uma paradinha aqui, professora Yolanda, os meninos estão participando aí, estou vendo a digitando. Estão sim. Tanto Vitória como o Tiago estão dizendo que estão gostando muito da aula e falaram sobre o vídeo, que querem ver mais. Eles querem ver mais vídeos como esse, né? Algum destaque específico para o vídeo? Não, só falaram isso, que gostaram muito. Certo, então a gente vai continuar trazendo aqui na aula de História do Recife mais elementos para a gente conhecer um pouco do passado, né, da nossa cidade, que é interessante quando a gente transita pela cidade e a gente consegue entender melhor os processos pelo qual esses espaços passaram, a gente vai entendendo melhor a configuração da nossa cidade, não é bem assim? Então, olha, esse grande shopping center foi construído em 1899, uma iniciativa aí do Delmiro Gouveia, que era um empresário bem agressivo, mas que trouxe essa grande inovação para a cidade e que faz parte desse roteiro moderno, né? Então, ir à Praça do Derby, ir passear de bonde, ir à Rua Nova, né? Era justamente a ação, né? O rolê. Era o rolê da juventude, né, fina do Recife, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX. Né? Vamos dar um rolezinho lá no shopping do Derby, né? Acontece, professor, que a gente tem uma imagem, né, um cartão postal do arquivo da Fundagem, que a gente tem essa imagem desse mercado central aí no começo do século XX, né? Aliás, pouco depois da sua fundação, né, da sua inauguração, a gente pode ter essa dimensão de como era. Só que uma grande tragédia vai cair sobre esse mercado, né?
Então esse é o ponto que eu já tinha destacado para vocês, que ele foi inaugurado com iluminação elétrica, antes mesmo da iluminação pública no Recife. Aí está a data específica de quando surgiu um sistema de iluminação pública no Recife, elétrica, claro, em 13 de maio de 1914, tá certo? Bom, mas foi o que aconteceu com esse mercado, professor. Não deu certo, esse shopping center lá do final do século XIX, infelizmente, um ano após ele ter sido inaugurado, ele sofreu um incêndio, né? E foi um incêndio criminoso. O que foi pior, né? Porque é o seguinte, existia uma treta muito grande entre o Delmiro Gouveia, que construiu o shopping, né? Que teve a ideia, e o conselheiro Rosa e Silva, que era um sujeito poderosíssimo aqui em Pernambuco, e que inclusive naquele momento era o vice-presidente da República do Brasil, e que atribui-se a Rosa e Silva ao incêndio do shopping, né? Inclusive com a participação do então governador Sigismundo Gonçalves. É uma treta grande, mas o prédio foi incendiado e a ideia do shopping ficou por ali mesmo com um ano. Agora, para vocês terem uma ideia que a ação de Delmiro Gouveia era tão grande que, além do shopping, ele ainda construiu um hotel, né? Que é que a gente vai falar na sequência. Mas quando é que isso virou o quartel da polícia, professor? É justamente quando, com uma forma de pagar algumas dívidas, o Delmiro Gouveia acabou repassando o prédio para o Estado, que reconstruiu, e aí em 1924 ele passou a ser o quartel da Força de Segurança de Pernambuco e depois a Polícia Militar de Pernambuco. Então, desde 1924 ele passou a ser, não é, o quartel da Polícia Militar. De um shopping para o quartel da polícia, tá certo? Então, esse foi o processo. Agora, ao lado do então shopping, né, ao lado do atual quartel da polícia, a gente destaca um outro espaço aqui, ó, à esquerda dele. Gente, esse aí também era interessantíssimo, porque, olha, a ideia do Delmiro era fazer realmente um grande espaço de sociabilidade para a elite recifense, porque junto ao mercado central nós tínhamos o Grande Hotel Internacional. Então era um hotel, inclusive uma réplica do que ele havia conhecido em Chicago, nos Estados Unidos, tá bom? Então que envolvia uma série de atividades, de práticas de esportes náuticos, hipismo, enfim. Então uma área de passeio, de encontro mesmo, né? Então o Delmiro pensou num grande complexo. Então esse hotel luxuosíssimo foi construído. Só que quando ele perde esse patrimônio, que ele repassa para o Estado, por ação de um médico sanitarista, né? Bastante importante, que é o Otávio de Freitas, um nome muito conhecido, que inclusive dá nome para um hospital aqui também no Recife. O Otávio de Freitas, ele conseguiu transferir a Universidade de Medicina de Pernambuco para o prédio do Hotel Internacional. Hoje funciona o Memorial de Medicina de Pernambuco, que traz um pouco dessa memória da história do estudo da medicina aqui no nosso estado. Então, são lugares que vale a pena a gente conhecer, lançar outros olhares sobre ele, tá bom? Então, professora Yolanda? Sim. Temos mais gente aí conversando conosco? Estão conversando entre eles. Mas tenho acompanhado a aula. Olha, muito bem, tá certo. Isso é bem comum, né? A sala de aula estão ali conversando. É importante que a gente possa interagir, né? Que possa conversar sobre a aula, tá certo? Então, vamos valorizando esse espaço. Por fim, eu vou destacar esse outro espaço aí para vocês. Ó. A gente falou sobre o Mercado Central, que é o atual quartel do DERB. Falei sobre o Hotel Internacional, que é o atual Memorial de Medicina. Estão vendo esse aí? Você sabe, professor, eu já sei o que é isso aí, é o campo, né? Agora esse campo eu vou falar para vocês, sabe o quê? Na próxima aula só. Esse campo aí foi um dos primeiros espaços em que se praticou futebol aqui em Pernambuco. Né? Talvez o primeiro jogo de futebol praticado em Pernambuco aconteceu justamente ali. Aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula quais foram os espaços em que a prática do futebol começou a ser realizada aqui em Pernambuco. Um pouquinho sobre a história do surgimento dos times de futebol daqui, do Santa Cruz, do Náutico e do Sport, tá? Tem uma preferência aí. Opa, na minha fala tem preferência. Falei do Santa Cruz e falei do Náutico e do Sport também. Falei dos três principais. E vamos falar de outros que vocês não conheciam ainda. Vamos falar sobre essa história do futebol. Então erraram, professor, que estavam aqui apostando, dizendo que você era alvirrubro. Ele disse que o Náutico era o melhor time, Tiago está aqui dizendo. Eita, danado. Te decepcionou, professor, tá vendo, Tiago?
Tá vendo? Só pela minha entonação, não disse que eu sou Santa Cruz, né? Vou falar um pouco sobre a história maravilhosa, né? Enfim, então vamos conhecer um pouco sobre essa história da prática do esporte, que chegou com força também no início do século XX, como uma dessas práticas modernizantes, né? Trazidas da Inglaterra, chiques naquele tempo, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa história e também, né, dos times que não existem mais, sabe? Torre, Pernambuco Tramways, enfim, que eram times bem competitivos no passado. Vamos aprender um pouco mais sobre essa história, tá certo? Então, por fim, gente, é isso, ó, atividade, né? Então, por que os bondes elétricos mudaram o ritmo da cidade do Recife a partir de 1914? 2. Explique por que a Praça do Derby e o seu entorno representou os esforços visando a modernização da cidade. 3. Por que a modernidade, pensada no início do século XX, foi excludente? Isso é uma questão que a gente tem discutido ao longo das nossas aulas. Converse com seus professores, com sua professora, tá bom? E vamos fazendo junto. Ah, quero copiar a atividade, não tem problema. Depois o vídeo vai estar no YouTube, vocês vão lá e copiem e façam junto, discutam com seus colegas. Professora Yolanda, muito obrigado pela participação na nossa aula de hoje. Tem mais algumas palavras dos nossos alunos, temos alguns segundinhos ainda. Então, não, estão aqui dizendo quem é o time melhor do que o outro. Eita, danado. Provocamos, né? Então é isso. Obrigado, Plínio, também por estar conosco, né, aqui, fazer esse trabalho bacana. E galera, valeu, até a próxima aula.